Maurício, muito obrigado por gravar pra gente. Uma satisfação enorme estar aqui em Salvador, poder estar com você aqui na festa. Obrigado mesmo, de coração, você gravar para o nosso canal. A satisfação é minha. Eu agradeço também a vocês, não apenas a honra e a oportunidade, mas a confiança de estrear esse momento em nome da Bahia. Primeiro a falar pela Bahia, mas a gratidão e a satisfação é toda minha. Excelente. Eu queria saber um pouco mais, quem é Maurício Dias? Maurício Dias é um ser humano simples, filho da união de dois profissionais de saúde, um médico, Sebastião Dias, e uma farmacêutica, Almenita. Portanto, eu já venho da união de dois atores da saúde, que, ao longo dos anos e ensinamentos, resumiu boa parte da formação em 3 pilares: seriedade, justiça, coerência. E, em cima disso, Maurício vive e tenta regrar todos os atos da minha vida. Muito bom. Esses 3 pilares, eles, desde a primeira vez que conversamos, eles chamaram a minha atenção e confesso que foi por eles que eu gostaria e quis, né, abrir essa entrevista aqui na Bahia com você. Eu acho que é muito importante para a gente ter isso como referência de um profissional com a sua história. E me conta, Maurício, provedor de Santa Casa, presidente da Festival, vice-presidente da CNB, por que filantropia? Né? Na verdade, eu comecei minha vida como químico industrial, formado pela Universidade Federal da Bahia, atuando no polo petroquímico. Em determinado momento eu fiz uma avaliação, aplicando já o PDCA na minha própria vida, e lá identifiquei que eu não estava alcançando os resultados a nível de satisfação que eu almejava. E esse desconforto em termos de resultado, de satisfação pessoal, fez eu reavaliar. E aí eu resolvi reingressar à academia e fazer uma nova formação acadêmica de administração. E ao fazer a administração, escolhi a saúde, ou a área da saúde e da filantropia para atuar, por razões muito simples e coerentes. Primeira, era um ambiente que eu já me sentia confortável, porque cresci no meio de atores de saúde, meu pai secretário de saúde 2 vezes, presidente de Conselho Regional de Medicina. Eu cresci com profissionais de saúde do meu lado, então o meu network já era muito forte. Segundo, eu encontrei na saúde e na filantropia uma oportunidade de atuar profissionalmente e o resultado da minha atuação, de alguma forma, me proporcionar o sentimento de que eu estou contribuindo com a sociedade, que eu estou contribuindo com as pessoas mais pobres, mais carentes. Principalmente naquele momento difícil, que é minimizar o sofrimento de quem está sofrendo, de quem está com medo de perder a vida. Isso é muito gratificante, ainda mais que a gente trabalha num setor onde a gente ajuda milhares de pessoas sem nem precisar saber quem é, o que me torna mais satisfeito ainda, de ajudar o próximo sem conhecer o próximo. Nesse cenário, vamos falar no cenário atual, vamos falar no cenário da saúde, né? Como que o Maurício tem enxergado o mercado da saúde, né, as instituições hospitalares, clínicas, o mercado da saúde de uma forma geral, mas em especial as filantrópicas? Olha, eu entendo que o mercado da saúde, aliás, uma coisa importante da gente frisar é que a saúde, diferente de todos os segmentos da economia, é uma área que quanto mais se investe, mais demanda surge. Por mais recursos que você coloque, sempre vão surgir novas demandas, porque muita gente que antes não detectava doenças e morria sem saber a causa, essas pessoas, ao ter acesso a exames, ao ter acesso a profissionais, a consultas, naturalmente vão identificar situações que demandam um tratamento a nível de cirurgia, a nível de internação. Então, é uma área que realmente você foge um pouco ao padrão das outras. Segundo, a saúde no país, num país tão distante, tão heterogêneo como é o Brasil, com regiões, com índices de médicos por habitante tão diferentes, e aí eu acho que a beleza do setor filantrópico é porque nós estamos presentes em todo o território nacional. Então, ela é uma área muito heterogênea. Você tem, não só na saúde, como no próprio setor filantrópico, que atua dentro dela, você tem nas capitais unidades filantrópicas com alta complexidade, com alto nível de gestão, com grande capacidade de gestão e qualidade dos serviços prestados, com alta tecnologia, e você tem entidades no interior que não dispõem desses mesmos recursos,
e que têm uma dificuldade maior, mas que prestam serviço da mesma importância. Eu diria que a saúde, ela deu um avanço muito grande com a criação do SUS, porque o Sistema Único de Saúde é, sem sombra de dúvida, se não o melhor, um dos maiores sistemas de saúde pública que existe no mundo. Para mim, o grande furo do Sistema Único de Saúde é que no artigo 26 da Lei 8080, já previa de que esse sistema de saúde seria financiado e que o equilíbrio econômico e financeiro dos serviços seria assegurado aos prestadores. Ocorre que isso não vem acontecendo. Então, desde a sua criação, a tabela do SUS, criada com milhares de procedimentos para servirem de valor de referência da remuneração dos prestadores, sejam eles públicos, sejam eles privados complementares ao SUS, desde a criação do SUS, nunca sofreram um reajuste linear em toda a tabela. E aí a gente assiste sucessivamente profissionais médicos de diversas áreas, seja da oncologia, seja da cardiologia, seja da ortopedia, à medida que têm acesso ou atendem a ministros, a ex-presidentes, aproveitam do lobby e conseguem um reajuste significativo naquele grupo de procedimentos, principalmente na parte dos honorários. E aí você assiste a reajustes pontuais que impactam nas unidades que prestam aquele tipo de serviço, mas que não necessariamente atinge a todas, porque outras entidades com mix de serviços mais, eu diria assim, mais focados numa média complexidade ou num conjunto de serviços que não sofreram reajuste, não tem esse impacto. Se nós pegarmos hoje os procedimentos da tabela SUS, todos os reajustes concedidos nos 30 anos, esse conjunto de reajustes, quando transformado em média na tabela, projeta um percentual de apenas 93% de reajuste na tabela toda. Nesse mesmo período, essa inflação, até maio de 2015, atingiu um acumulado de 412%. E a tabela apenas 93%. Sendo que tem entidades com mixes de serviço, onde predominam os que não tiveram reajuste, portanto, podem ter menos de 93%. E a inflação real, se tomarmos como base energia elétrica, gás de cozinha, transporte coletivo urbano, água, tarifa de concessionária de água, esses balizadores de inflação, que são muito presentes no mix de custos de todas as nossas unidades, eles estão variando entre 960% a 1.012% de inflação nesse mesmo período. Então, em primeiro momento, a gente diz o seguinte: a saúde ela é inviável num cenário desse. E para o setor filantrópico está se tornando. Na minha opinião, a minha avaliação é que a saúde ela é viável. E que a saúde, ela, diferente do que todos dizem, de que não tem recurso, ela tem recurso. O que eu acho é que precisamos quebrar paradigmas e precisamos rever a metodologia e os critérios de aplicação desses recursos. Se os recursos aplicados em saúde pública nesse país forem aplicados dentro de um processo de melhor gestão, com a eficácia, eu diria que esses mesmos recursos que tem aí, eles corresponderiam na prática a uma sensação de dobrar o orçamento, ou mais. Por quê? Se nós tomarmos, João, como exemplo, que um hospital público federal do Rio de Janeiro, do Complexo Universitário do Rio de Janeiro, assim como outros 30 hospitais federais nesse país se comportam da mesma forma, consumiu de custeio com recursos do Ministério para garantir toda a despesa do hospital. Eles consumiram, nesses 30 hospitais, tendo como expoente máximo o Hospital do Rio de Janeiro, mas esses 30 juntos consumiram 30 bilhões em um ano. O setor filantrópico recebe, com 2.100 hospitais, 14,9 bilhões. 2.100 hospitais recebem o que consomem 30 hospitais federais. Se nós considerarmos que apenas 20 e poucos % da recurso de MAC, média e alta complexidade do Ministério, é repassado para o setor filantrópico. E esse setor filantrópico, apesar do déficit, com este recurso,
oferece e presta serviços equivalentes a 51% da assistência prestada pelo SUS no Brasil, você já observa aí que 20 e poucos % do orçamento são destinados a quem produz 51%. E 70 e poucos % são destinados a quem produz 40 e pouco. Então, se ampliarmos a relação, a parceria com o setor filantrópico, buscando garantir o preço justo, o equilíbrio econômico e financeiro desses contratos, ainda que se gaste um pouco mais com o filantrópico, a economia que vai se fazer na outra parte dos serviços é absurdamente grande. Eu diria a você que esse Hospital do Rio de Janeiro, para produzir, vamos transformar, para efeito de exemplo, uma tabela SUS. Os serviços produzidos por eles em um ano, comparados com a receita que esses serviços projetam pela tabela SUS, e comparando com o quanto foram repassados para custear este hospital, equivale dizer que o Hospital do Rio de Janeiro, desse complexo universitário, consumiu 18,5 vezes a receita gerada pelos serviços dele na tabela SUS. 18. A média nacional dos hospitais federais é de 11. Quem tem a melhor eficiência, certo? Gasta 6 vezes mais do que o valor da tabela. E o setor filantrópico recebe a tabela e incentivos que giram em torno de 50%, ou seja, uma vez e meia a tabela. Quem gasta 18,5 vezes a tabela, se tirar para cada 18, tirar mais R$1 e aplicar no filantrópico, fazendo com que o filantrópico saia de uma tabela para receber o dobro da tabela, ou seja, 2 tabelas, ainda sobrariam 16,5 vezes o que eles gastaram. Então, são números que mostram que o recurso existe. Portugal, e aí você falou há pouco sobre a questão da minha participação na filantropia, eu me contaminei com a filantropia ainda por conta de ter sido filho de um fundador da federação daqui do estado. E ao conhecer a realidade em Portugal, porque participo do Conselho Superior da Confederação Internacional, e convivendo com os portugueses, eles saíram da crise desta forma. O governo português pegou e disse, bom, quanto vocês gastam para produzir, para manter um paciente? Viram quanto gastava. O governo gastava 5 vezes mais. Eles disseram, então, eu vou fazer o seguinte, eu gasto 4.000 euros com esse paciente, vocês gastam 1.000 euros. Eu vou dar mais 200 euros para vocês terem 20% de margem, vou pagar 1.200 euros para vocês manterem esse tipo de paciente. E vou economizar 2.800. Com esses 2.800, eu pego mais 1.200 e dobro a oferta. Contrato mais 100% do que está ofertado hoje e amplio para o dobro a minha oferta de saúde, de leitos, de assistência, de tudo. Passou a gastar com a rede filantrópica de lá 2.400 euros em referência, eu gastava antes. E ainda assim sobravam 1.600 euros como economia. Portanto, vocês vejam que o setor filantrópico ele proporciona não só a possibilidade de utilização de uma capacidade física instalada ociosa, ao longo de tanto tempo, pelo gerenciamento e o contingenciamento da oferta e da produção em função do prejuízo que representa oferecer serviço ao SUS. Se você produz um serviço que dá prejuízo, quanto mais você ofertar, mais prejuízo você tem. Por isso, o setor, em 2005, tinha uma dívida de 1 bilhão e pouco, a dívida de hoje chega a 21 bilhões. Certo? Porque anualmente o serviço que prestamos custa 24,7 bilhões e recebemos 14,9. Portanto, se você me perguntar sobre a saúde, eu diria a você o seguinte, eu sou um otimista. Eu acho que a saúde tem jeito, tem saída, pode melhorar, já melhorou muito do ponto de vista estrutural, tecnológico, mas pode melhorar. Mas não há saída para a saúde sem passar pela parceria com o setor filantrópico, porque fora disso, a máquina pública é muito cara. E quanto mais se pensa em ampliar a rede pública, mais se onera a saúde, porque os gastos estaduais, a rede estadual, a rede municipal, também ela é muito mais cara, tem em média 4 vezes, 5 vezes mais gastos do que conosco. Eu acredito e defendo que a saída para a saúde é a ampliação dessa parceria. Muito bem, são números realmente impressionantes, né? Considerando esse otimismo e essa experiência, que recado que você deixa
para os profissionais que estão lá agora, estão nos assistindo, mas que nesse momento estão trabalhando, estão fazendo essa saúde acontecer, né? São gestores, são médicos, são profissionais da área de atendimento. Que recado que você deixa para eles diante dessa sua crença, dessa sua fé e desse mercado que você enxerga? Olha, eu dividiria esse recado em 3 partes. Primeiro, aos dirigentes de entidades filantrópicas, né, a quem eu deposito a grande responsabilidade da virada da saúde nesse país. Eu diria a todos eles o seguinte: primeiro, tenham mais consciência da importância do papel que cada um de vocês exerce neste cenário pelo importante trabalho que é prestado pela rede filantrópica no Brasil. Acreditem mais na força desse trabalho e se curvem menos às esmolas que ofertam a vocês. Foquem numa reengenharia, busquem um redesenho de governança nas suas instituições, profissionalizem cada vez mais suas instituições e, com posse de números, dados seguros dos custos, dos resultados e das necessidades de suas instituições, coloquem suas demandas no colo do governo, do poder público, para que eles respondam com as soluções, porque saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. A vocês o meu recado é esse. Invistam muito na governança, invistam muito na gestão, na qualidade, na reduzir desperdício, porque parte do que precisamos fazer já foi feito, mas temos ainda muito por fazer. Mas, acima de tudo, se fortaleçam no discurso e no debate com os gestores que contratam seus serviços. Para os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e outras profissões que atuam, eu diria o seguinte: entendam que a rede filantrópica, ela não nos vejam, nós, entidades, como patrões, não nos vejam como empregadores. Entendam que nós somos parte de um só ambiente que oportuniza a vocês, profissionais, o dia a dia de vocês, enquanto sustentabilidade pessoal, profissional, enquanto oportunidade de carreira para vocês, mas, acima de tudo, enquanto a missão de vocês, profissionais, de servir, e que nós também estamos no mesmo objetivo, portanto, estamos juntos nessa missão de servir. E aí eu acho que nós temos que dar as mãos para identificar e unificar as nossas demandas, hospitais, dirigentes e prestadores, com uma linguagem só que é focada na segurança do paciente e no bem-estar do próximo. E aos colaboradores em geral, todos que atuam nos hospitais, entenda o seguinte: nós não estamos nessa vida aqui para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para passar pela vida, para os que acreditam em outra etapa de vida ou não, mas nós estamos aqui com uma missão. E a missão é, de alguma forma, contribuir com a sociedade que a gente vive. Portanto, abrace, faça da empresa que você trabalha a sua casa, como eu faço da minha. E por isso, quando mudei de profissão, eu passei a não precisar mais do final de semana para ser feliz, porque vivo feliz de segunda a domingo, 24 horas, mesmo quando trabalhando muito, porque transferi o que antes era anos de trabalho para oportunidades de realização pessoal. Muito bem, Maurício. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo seu tempo, mas principalmente por dividir com a gente essa experiência, essa fala. Eu estou muito feliz, muito contente de poder ter estado aqui contigo hoje. Obrigado de coração. Eu que agradeço, desejo a vocês que continuem nesse trabalho, porque graças a oportunidades como essa, canais como esse, eu acho que cada um pode ter a oportunidade de dar uma contribuição, dar o seu exemplo e que sirva de reflexão para o próximo. E assim eu tentei aqui dar o meu testemunho do que foi a minha vida, nesses 3 aspectos que nós abordamos, mas que cada um reflita e busque, como eu busquei, ser feliz trabalhando.